Olá, queridos amigos, irmãos. Vamos para mais uma rápida meditação na Palavra de Deus para o conforto e desafio para a nossa vida cristã. Neste momento eu quero pensar um pouco sobre essa crise que estamos enfrentando, tempo de reclusão, quarentena, onde somos na maior parte do tempo assim impulsionados e quase obrigados a ficar em casa, enclausurados, usar máscara e uma porção de coisas. E nesse tempo tem surgido histórias interessantes e engraçadas. A gente lê de vez em quando aqueles que se aproveitam da situação para formarem suas piadas, como que dizendo assim: puxa vida, eu estou aqui há uma semana, 2 semanas em casa e descobri que tem uma pessoa morando comigo, referindo-se ao esposo ou ao marido, e dizendo que essa pessoa é uma pessoa bem legal, não sabia das suas qualidades. E outras formulações de brincadeiras e tudo mais que a gente aceita, a gente ri, mas a gente está percebendo assim que a coisa muitas vezes fica tensa e muito séria, e necessário que, especialmente para nós como cristãos, como pessoas que nos dizemos tementes a Deus, temos que reaprender a nos orientar e a nos dirigir de acordo com as características ensinadas pelo Senhor Jesus para a vida cristã. E a gente descobre que isso nem sempre é tão fácil. O apóstolo Paulo, no seu ensinamento às igrejas pelas quais ele se tornou conhecido, ele manda aqui uma carta aos Colossenses, que é uma carta fantástica, muito valiosa, a um povo que ele nunca havia visto pessoalmente. Ele está em Roma, preso por causa do Evangelho, e ele manda uma carta para aquela igreja, que é sem dúvida levada pelo seu grande amigo Epáfras, e nessa carta ele apresenta, nos 2 primeiros capítulos, lições sérias sobre como não se comportar com relação às questões do tradicionalismo radical que prende as pessoas a um jugo que não lhes convém mais. Mas eu quero enfatizar, numa rápida leitura do capítulo 3, versos 1 a 17, algumas verdades que para nós devem ser extremamente funcionais se nós realmente quisermos desenvolver o caráter de Jesus em nossas vidas, sob o tema Quando Cristo é tudo em todos. E eu quero perguntar, na sua casa, o Senhor Jesus tem espaço para que essa verdade se torne real? Ele tem espaço para que ele realmente seja tudo e desenvolva os ensinamentos necessários para que haja realmente harmonia e, como no final do texto Paulo diz, Deus será glorificado em tudo. Então preste bem atenção, medite comigo. Eu quero ler Colossenses capítulo 3, versos 1 a 17. O texto é um pouco longo, mas muito necessário para que possamos compartilhar algumas verdades a respeito disso. Veja bem que ele começa escrevendo a pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem tementes a Deus. Então eu creio que no nosso tempo isso aqui é alusivo de forma exclusiva para aqueles que já passaram e têm certeza do novo nascimento e vivem numa casa com os problemas idênticos em cada local, de acordo com a sua postura, com a sua cultura e tudo mais. Diz o apóstolo Paulo, capítulo 13, Colossenses, versos 1 a 17. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer
tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumáveis viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado para o conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, se como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Queridos, eu creio que a crise que estamos enfrentando é uma boa oportunidade que Deus está nos concedendo para fazermos uma avaliação correta se essas verdades simples da prática da vida cristã são uma realidade em nosso conviver cotidiano. Eu quero colocar aqui 7 verdades, 7 características desse texto que nós lemos sobre esse tema, quando Cristo é tudo em todos. O que é que pode acontecer quando Jesus se torna tão real, tão evidente em nossa vida, que nós sejamos capazes de superar as dificuldades do dia a dia e realmente manifestarmos o desejo de praticarmos a realidade da vida cristã em nosso meio? Vejam bem, a primeira coisa que vai nos acontecer é as divisões desaparecem. No verso 11, Paulo diz: nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, escravo ou livre. As divisões vão desaparecer. E quantas vezes nós descobrimos que no seio da nossa família há divisões, muitas vezes divisões até consideradas insuperáveis, porque nós não nos submetemos à orientação do Espírito Santo de Deus. Nós não permitimos que Ele governe a nossa vida e realize o propósito de Jesus. Mas a grande beleza, a grande verdade que a palavra nos ensina aqui, e que nesse tempo presente de pandemia, de reclusão, nós podemos aprender a romper essas diferenças entre nós, a quebrar essas barreiras, a aprendermos a nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e permitir que Ele governe a nossa vida do jeito que é aprazível a Ele. E então essas divisões, mesmo às vezes parecendo tão pequenas, elas vão desaparecer. E Cristo será tudo em todos. A segunda verdade é: as mais apreciadas qualidades aparecerão. Paulo diz no verso 12:
Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Temos que concordar num fator importante, que é difícil a gente conseguir, pelos nossos próprios meios, manifestar essas características para aquelas pessoas que não são tão próximas, como nossos filhos, nossos pais, nosso cônjuge ou parentes que agora moram e vivem na mesma casa conosco. Mas quando Cristo é tudo em todos, e quando nós queremos que Jesus Cristo seja tudo em nossa vida, então as mais apreciadas qualidades vão aparecer. Nós temos uma tendência muito forte de revelar os erros, os fracassos, aquelas coisas que nos machucam, que nos ofendem, que nos fazem criticar aos outros. Mas na vida cristã, o propósito do Senhor Jesus, nesse tempo de reclusão, aprendam, vamos começar a apreciar as qualidades boas, as características que tornam aquela pessoa próxima de nós digna da nossa consideração. E vale a pena quando nós aprendemos a fazer isso. Em terceiro lugar, compreensão e perdão têm êxito. Veja o verso 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas se tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina que é necessário aprendermos o perdão, se quisermos ser perdoados. Não existe um meio de tentarmos falsificar essa situação. E muitas vezes nós somos colocados em situações até permitidas pelo próprio Senhor para provar a nossa capacidade de perdoar, para aprendermos a reagir de acordo com a vontade do Senhor, na grandeza do caráter de Jesus. Perdão tem êxito quando nós queremos que Jesus seja tudo em nossa vida. Não é fácil essa vida, e Jesus nos garantiu isso. Mas nós teremos a alegria do êxito quando nós permitimos o Senhor Jesus realizar o seu desejo em nós e nós nos dispormos a perdoar quando somos ofendidos, a declarar perdão e também a pedir perdão. O orgulho é quebrado, a vaidade, a prepotência, a ignorância no trato, tudo isso é colocado debaixo do poder, da autoridade da cruz de Cristo. E assim nós teremos êxito, permitindo que Jesus seja tudo em todos. Em quarto lugar, Paulo diz, o amor une a todos. Verso 14. A descrição é, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Meus queridos, o amor de Jesus, transbordando em nós, nos leva a termos uma vida de pleno êxito, além do perdão, além de qualquer outra coisa, quando nós estivermos prontos e dispostos a amar. Quando nós amamos, teremos disposição para perdoar e teremos disposição para permitir realmente que Jesus seja tudo em nós, que Ele realize o seu propósito em nossa vida. Em quinto lugar, a paz e a gratidão dominarão o nosso coração. Veja o verso 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Em Filipenses capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Como é bom se nós pudermos viver em paz, através da prática de verdades tão simples, mas tão profundas e marcantes, que o Senhor Jesus, pelo seu Santo Espírito, nas palavras e no exemplo de Paulo, nos ensina. Paz une a todos. A gratidão dominará nosso coração. Não o nosso egoísmo, não o nosso desejo, mas a paz de Jesus,
que tornou possível ela aos nossos corações. Em sexto lugar, quando nós vivemos assim, a nossa vida se tornará exemplar aos outros. Verso 16, Paulo diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em nossos corações. Sabe, queridos, esse tempo de reclusão, esse tempo de pandemia, por mais adversidades que possam nos trazer, uma das grandes verdades que temos que entender é que o Senhor está nos dando a oportunidade para novamente refletirmos sobre como ser exemplo para uma sociedade decadente, como ser exemplo em meio a tantas contradições, como ser exemplo quando no meio cristão, inclusive, há tantos protestos, há tantas declarações contrárias, há tanto pensamento contrário. Somente é possível quando nós nos submetermos integralmente à soberania e à autoridade do poder de Jesus. Nada melhor do que isso para que a nossa vida se torne um exemplo para os outros. Somos como diamantes em processo de lapidação. E esse tempo presente de pandemia é a ferramenta que Deus está usando para lapidar o nosso caráter, para nos conformarmos à imagem e semelhança de Cristo. Em outra oportunidade, eu quero falar sobre a verdade de termos sempre em Jesus o nosso referencial. Nós perdemos o verdadeiro referencial e muitas vezes usamos pessoas fracas, falhas, pecadores como nós, como nossa referência, e aí nós nos frustramos. Mas quando nós temos Jesus como a nossa referência, então, sem dúvida, a nossa vida se tornará modelo para milhões que estão aqui em nossa volta. Em último e sétimo lugar, Deus é plenamente glorificado em nossa vida. Verso 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Gratidão. Gratidão a Deus. Nós muitas vezes somos tão ingratos, não é? Nós tantas vezes reagimos de forma tão errada, tão egoísta, com relação a tudo que Deus está nos dando. Deus está nos concedendo uma grande oportunidade para revermos nossos valores cristãos, para refazermos, redimensionarmos a nossa vida cristã, para recalibrarmos a nossa vocação conforme o chamado de Deus. E a melhor coisa é nós evoluirmos segundo o desejo do nosso Salvador. Evoluirmos cada vez mais e mais aos pés da cruz, onde nós teremos o poder e a graça de sermos plenamente vencedores. Que essas verdades, 7 verdades importantes, possam fazer no teu coração, querido ouvinte, querido irmão e irmã, uma transformação profunda, uma disposição mesmo de realizar plenamente a vontade de Deus. Quando Cristo é tudo em todos, Deus o Pai será glorificado e a nossa casa será uma expressão do grande amor de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de vivermos essa gloriosa experiência nesse tempo de crise, buscando conformar-nos à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Obrigado porque Ele nos enviou o seu Santo Espírito para nos ensinar como realizar. Então eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos conceda a graça e a capacidade de nós termos uma postura e nos humilharmos debaixo da sua poderosa mão, para que Ele realize realmente todo o seu projeto em nosso viver. Abençoa cada um de nós, todos os que estão nos ouvindo,
para que esse desafio seja aceito e seja plenamente experimentado para a glória do Senhor Jesus. Eu peço em nome dele. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e encha teu coração com toda a graça que somente ele pode dar.